Olá, paz seja contigo. Estou tirando este momento aqui para refletir com você, para nós meditarmos um pouco mais sobre a palavra de Deus, né, e aprender um pouco mais com a palavra de Deus. E hoje eu vou estar meditando, estar pregando sobre a ordem das coisas, a ordem de Deus e muitas das vezes a ordem que nós, seres humanos, pessoas, colocamos as coisas. E bem sabemos que existe a ordem certa, vindo da parte de quem? Vindo da parte de Deus. E hoje nós vamos aprender dentro da palavra de Deus, na Bíblia, qual é a ordem certa para a nossa vida, o que nós devemos buscar em primeiro para a nossa vida e também não somente para essa vida aqui terrena, mas para a vida eterna, para a eternidade. Olha só, falando sobre a ordem, qual é a ordem certa de Deus para mim e para você? A palavra de Deus fala lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, onde fala assim: e Deus criou os céus e a terra. No início, Deus criou céus e terra. Então, por aqui nós já começamos a aprender qual é a ordem certa, qual é a primeira ordem que nós devemos buscar na nossa vida, que é os céus. Por quê? Porque Deus não criou primeiro, não foi a terra. Deus criou em primeiro, foi o céu. Aqui a palavra de Deus fala que no início Deus criou os céus para que depois ele criou a terra. Então, para nós começarmos a entender e a compreender qual é a ordem certa para mim e para você, Deus, logo no início da criação de todas as coisas, ele já demonstra, ele já mostra para mim e para você qual é a ordem que nós devemos colocar como prioridade na nossa vida. Por isso que ele, primeiramente, no início, ele cria os céus para depois criar a terra. E é isso que nós vamos aprender um pouco mais, é sobre isso que nós vamos aprender um pouco mais nessa mensagem, nessa reflexão. Buscar o céu, buscar as coisas dos céus, buscar a eternidade em primeiro, para depois buscar aquilo que é terreno, aquilo que é para a nossa vida aqui nesta terra. E existe a ordem certa, a sequência certa. E no livro de Mateus, no capítulo 6, também tem vários outros exemplos que eu gostaria de estar refletindo, revisando com você, meditando com você neste momento. E aqui nos dá uma clareza como que é a visão de Deus, como que é a ordem, a sequência certa de Deus. No livro de Mateus, no capítulo 6, existe alguns versículos que nos confirma, que nos mostra como é a ordem de Deus, como nós devemos buscar aquilo que é prioridade para mim e para você, se tratando das coisas de Deus da forma certa, baseado na palavra, baseado no nosso livro, nosso manual de vida. Olha só o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 6, começando no versículo 10, aonde fala da oração do Pai Nosso, quando Jesus nos ensina a orar, nos ensina como orar e como buscar agradar e seguir a forma certa para com Deus. Olha só uma parte, um versículo da oração do Pai Nosso, que todos nós sabemos que é a oração de Jesus nos ensina como nós devemos orar, como nós devemos nos achegar até Deus através da oração. Versículo 10 do capítulo 6 de Mateus fala assim: venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então aqui nós aprendemos a priorizar, aqui nós aprendemos a sequência certa, a forma certa de buscar aonde, qual é a nossa referência. A nossa referência é no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como é aonde? No céu.
O céu é a nossa prioridade, é a sequência certa, é o nosso exemplo, é aonde nós devemos buscar de Deus, buscar na nossa vida, sabe o que é? É os céus em primeiro. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O céu é a nossa referência, é a sua referência em buscar as coisas para você, para mim, para você que está me ouvindo neste momento. Então, por isso que nós estamos aqui meditando. Qual é a ordem certa? Qual é a referência? O que nós devemos buscar em primeiro para a nossa vida? E hoje nós estamos aqui aprendendo, dentro de exemplos que estão na palavra. No início Deus criou os céus e a terra. Primeiro céu. Aqui dentro da oração do Pai Nosso nós estamos aprendendo que seja feita a vontade assim na terra como é aonde? No céu. Prioridade. Céu. Olha só o que está escrito também, para não alongar muito, no próprio capítulo 6 de Mateus, versículo 20, também nos ensina, olha só o que está escrito. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem o ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam, nem roubam, porque onde está o tesouro, aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mais uma vez, céu. Ajuntai tesouros aonde? No céu. Aonde a traça nem o ferrugem corrói, nem o ladrão rouba e nem escavam. Sabe o que quer dizer isso? Que muitas pessoas às vezes têm buscado os tesouros nessa terra. Tesouros a qual a ferrugem corrói, aonde o ladrão roubam, aonde os ladrões escavam e levam. Tesouros a quais vão ficar. E essas consequências, essas adversidades que vêm nesses tesouros que são juntados aqui na terra, são coisas que vão ficar, que vão passar. Mas por isso que a palavra de Deus nos aconselha a juntar tesouros aonde? Nos céus. Sabe por que nos céus? Porque nos céus é a eternidade. Lá não se acaba. Lá a ferrugem não corrói. Lá o ladrão não rouba. Lá o ladrão não escava. E lá permanece a eternidade. Só que muitas das vezes nós invertemos a ordem. O ser humano muitas das vezes invertem a ordem. Eles buscam os seus tesouros aqui nessa terra, mas se esquecem de buscar tesouros no céu. Por isso que no versículo em seguinte fala, aonde estiver o teu tesouro, estará também o seu coração. E eu pergunto, aonde está o seu tesouro? Aonde você tem ajuntado o seu tesouro? Aonde você tem adquirido riquezas? É somente nessa terra? Porque você pode me perguntar, mas pastor, é errado eu querer ter as coisas? É errado eu querer ajuntar tesouros nessa terra? Não. O errado é você priorizar essa terra, priorizar essa vida e se esquecer da eternidade. Porque quando eu estava meditando nesta palavra, o Espírito Santo falou claramente para mim, e eu vou falar para você neste momento. O que é essa vida perante a eternidade que nos aguarda? A eternidade ao lado de Deus, ao lado de Jesus. Essa vida, bem sabemos que ela é passageira, ela é, se comparando com a eternidade, ela é uma migalha, se comparando com a eternidade. E muitas das pessoas vivem uma vida, ou até mesmo você, nós, eu, vivemos uma vida muitas das vezes como se não houvesse a eternidade. Essa vida é um sopro, é uma passagem. Nós estamos aqui nessa terra, ela é passageira, essa vida é passageira. Mas a eternidade nos aguarda, no céu ou no inferno. Mas isso depende de aonde nós estamos ajuntando aquilo que é de prioridade na nossa vida, aonde nós estamos ajuntando o nosso tesouro.
Porque isso faz uma grande diferença. Isso determina aonde está o nosso coração. Se o seu coração estiver firmado, estiver voltado só para essa terra, para essa vida, pode ter certeza que a sua eternidade com Deus está comprometida. Mas muitas das vezes as pessoas talvez não vão conseguir juntar tesouros aqui nessa terra, não têm conseguido juntar tesouros nessa terra, mas no céu elas são conhecidas, elas têm um tesouro no céu. E isso vai fazer uma grande diferença. E muitas das vezes pode ter pessoas que estão se ajuntando tudo aquilo que é de bom, que é precioso, tesouros nessa terra, mas no céu não tem nada, não se ajunta nada, não tem se ajuntado nada no céu. E no final, isso vai determinar muitas coisas. E a palavra de Deus continua falando sobre reino de Deus. No próprio capítulo 6, no versículo 33 de Mateus, fala assim: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui ensina o quê? Buscar o reino. Que reino? O reino de Deus. Em que ordem? Em primeiro. Qual é a ordem? Em primeiro é as coisas de Deus. Em primeiro é o reino de Deus. Em primeiro é a vontade de Deus. Para depois as outras coisas acontecer na sua vida. Só que nós, seres humanos, temos a dificuldade, o problema de se preocupar muito com aquilo que nós estamos vivendo aqui nessa terra, ou aquilo que nós vamos conquistar aqui nessa terra. Não é errado querer ter uma vida abundante, de felicidade, de alegria, de conquistas aqui nessa terra. Não é errado. O errado é não priorizar o céu. O errado é não priorizar o reino de Deus, a justiça de Deus, os princípios, os valores de Deus, os tesouros que têm que ser ajuntados no céu. Porque a vida vai passar. Um dia todos nós vamos prestar conta, um dia nós vamos voltar para o pó, porque do pó viemos, do pó voltaremos. Mas tem um endereço para a sua alma, para o seu espírito, porque nós viemos do Pai, nós viemos da vontade de Deus, a qual Deus, o reino dele é no céu. O reino de Jesus é no céu. Lá no livro de João, no capítulo 18, versículo 36, o próprio Jesus fala: o meu reino não é deste mundo. Sabe da onde que o reino de Jesus é? O reino de Deus é do céu, é dos céus. E se você não priorizar este reino aqui, nesta terra, enquanto você está aqui nessa terra, você está na ordem errada, na sequência errada. Isso vai comprometer aonde você vai passar a sua eternidade. A vida é um sopro. A vida nessa terra ela é passageira. Mas aquilo que você faz aqui, nesta vida, vai determinar a sua eternidade. Aquilo que vai te levar para a eternidade, para a salvação, é ter Jesus como prioridade. É ter Ele como único e suficiente Salvador. É buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, para que depois as demais coisas vos serão acrescentadas para essa vida terrena. É saber que o céu vem em primeiro, porque foi o céu que foi criado em primeiro, para que depois fosse criada a terra. É fazer com que a vontade de Deus prevaleça na terra, assim como é aonde? No céu. Para confirmar o que Jesus disse em João 18:36, que o reino dele não é deste mundo, olha e medite o que o Espírito Santo me disse, me lembrou quando estava meditando sobre essa palavra. Quando Jesus foi levado ao deserto pelo próprio Espírito Santo para ser testado, provado por Satanás, ele leva Jesus para um alto monte e mostra para Jesus: Jesus, se tu prostrares, para ser tentado, melhor dizendo, por Satanás, e leva Jesus para um alto monte e mostra para Jesus todos os reinos da terra, e fala assim:
se você prostrar diante de mim e me adorar, te dou todos esses reinos para você. Sabe por quê? Primeiro, Satanás tem domínio, controle de todos aqueles reinos que ele estava mostrando para Jesus. Satanás tem um controle de muitos reinos aqui nessa terra. E prova disso que ele tentou Jesus, dando a Jesus todos aqueles reinos, para que Jesus se prostrasse diante de Satanás. Só que Satanás não ofereceu o reino do céu, sabe por quê? Porque não pertence a ele. O reino dos céus pertence a Jesus. O reino dos céus pertence a Deus. E ninguém pode oferecer aquilo que não tem e aquilo que ele não está no controle. Por isso que Satanás ofereceu. E o pior é saber que Satanás está no controle de muitas coisas, de muitos reinos nessa terra, aonde ele foi capaz de oferecer para Jesus, que daria a Jesus se Jesus se prostrasse, se dobrasse para Satanás. E muitas das vezes nós não nos prostramos para buscar o reino de Deus, para buscar o reino de Deus e a sua justiça, para buscar os céus, mas nos prostramos para buscar os reinos dessa terra, tesouros dessa terra que podem estar no controle de Satanás, que nós já estamos vendo e observando e vivendo coisas que já estão no domínio do diabo, de Satanás, e pessoas muitas das vezes voltado a sua vida para buscar só aquilo que é terreno, só aquilo que é passageiro, só aquilo que é roubado, que a ferrugem corrói, que o ladrão rouba, só tem buscado somente a isso e não se atenta naquilo que é espiritual, naquilo que é o reino de Deus, naquilo que é o céu, nas coisas dos céus. E essa palavra, meu querido, para finalizar ela, é para trazer reflexão. Reflexão como, pastor? Para você refletir, meditar como você tem priorizado. Qual é a ordem que você tem colocado na sua vida? A ordem é o céu? A sequência que você tem buscado em primeiro é os céus, é o céu, é o reino de Deus, é a sua justiça, é buscar o tesouro no céu, é a salvação, é a vida eterna. E se você tem vivido talvez uma vida que não tem levado as coisas de Deus como prioridade, a palavra de Deus como prioridade, Jesus como prioridade, como o único e suficiente Salvador na sua vida, deixa eu te falar. O caminho está sendo comprometido para onde você está indo. Você está comprometendo, melhor dizendo, a sua eternidade. Porque a vida vai passar nessa terra, ela é passageira. É um piscar de olhos. Um piscar de olhos, nós vamos para a eternidade junto com Deus, junto com Jesus, ou não. O outro lado é o inferno. Reflita sobre essa mensagem, sobre essa reflexão, sobre esta palavra. Se você que já me ouve, já me acompanha e não é inscrito, se inscreve nas minhas redes sociais. Se você não segue, comece a seguir para que você venha ouvir mais mensagens como essa, mais reflexão, para que você venha ter oportunidade de aprender algo novo do Senhor, através da palavra de Deus, através do Espírito Santo na sua vida. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, o seu caminho, o seu coração e a sua mente. Que você venha crescer não somente na área financeira e em outras áreas, mas que você venha crescer no conhecimento e na sabedoria que só o Senhor, que só Deus, através do Espírito Santo, através da sua palavra, tem poder de fazer na sua vida. Deus abençoe grandemente no nome de Jesus.